O que Jesus quis dizer ao afirmar que Ele é a ressurreição e a vida? No estudo de hoje, nós vamos analisar a ressurreição de Lázaro e entender como Cristo revela que a morte não terá a palavra final, pois o plano de Deus já começou a se cumprir e aponta para uma restauração definitiva. É agora mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, concluindo mais uma semana aqui da nossa temporada Eventos Finais. E durante essa semana estamos estudando, dentro de uma perspectiva dos evangelhos, o que vai acontecer nos últimos momentos da história deste mundo. Você já pediu a sua nova, não é mais nova, né? Porque já passou, é nova porque é a última. Daqui um pouco vem outra por aí, mas você já pediu a sua revista Esperança Eventos Finais? Ainda não? Então quero te motivar. Peça, não tem nenhum custo, pode acreditar. Não vai chegar boleto aí não. Pode acreditar, porque já teve um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Você quer entender o que vai acontecer nos últimos momentos da história deste mundo? Você quer entender que esta é uma mensagem de esperança para nós? Peça agora a sua revista Esperança e receba gratuitamente. Está aparecendo aqui na sua tela o nosso WhatsApp. É o 12982444449. 12982444449. Peça a sua revista Esperança Eventos Finais. Você vai receber um link pelo WhatsApp e o link é o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. Mas você, se tiver alguma dificuldade, você também pode pedir a sua revista ligando para a gente. Está aqui, ó, telefone. Aqui, ó, tá vendo? É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça agora a revista Esperança Eventos Finais. Aqui no programa Escola Bíblica, nós estudamos os temas apresentados na nossa revista Esperança. E como mencionei, ela chega até a sua casa gratuitamente, porque ela recebeu um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Projeto Anjos da Esperança, que estará comemorando na próxima sexta-feira, às 19h30, 20 anos de existência. Um projeto onde os nossos doadores se unem com a gente para levarmos esta mensagem de esperança. E na próxima sexta, 19h30, nós teremos uma live. Amanhã, né? Amanhã, às 19h30, nós teremos uma live de comemoração e você é o nosso convidado. Acompanhe. São lindas histórias, vai ser um momento de gratidão, sabe? De renovação do compromisso com a missão. E é claro, dentro das suas condições, dentro do seu orçamento, você também pode contribuir para que mais pessoas alcancem essa mensagem. Tá bom? Amanhã, às 19h30, você é o nosso convidado especial, tá? Não esqueça, vai ser maravilhoso. Vamos orar e vamos ao nosso estudo de hoje. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez, que essa é uma bênção, a gente abrir a palavra. Senhor, obrigado porque estamos aqui para estudar a Bíblia. Muitas vezes eu fico pensando o que seria do mundo, de nós, se nós não tivéssemos a palavra de Deus. Palavra que já foi perseguida, palavra hoje que está à disposição
mas palavra que muitas vezes é interpretada de forma equivocada. Que a gente busque entender a palavra e que a gente compartilhe em lugares onde ela ainda não alcançou. Eu clamo por isso, meu Deus. Que a gente seja impressionado ao ler essa história agora, ao meditar nela, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu quero hoje reler com você, eu já li aqui algumas vezes, e é interessante que às vezes você pode ler a mesma história bíblica, você não vai descontextualizá-la, ou seja, você não vai fazer uma aplicação equivocada, mas você pode ler a mesma história bíblica sobre uma perspectiva diferente. E a perspectiva que a gente vai ler, a história que está em São João capítulo 11 hoje, que é a ressurreição de Lázaro, tem um objetivo. É como esta história nos apresenta verdades de coisas que serão concretizadas definitivamente no final da história deste mundo. Princípios que são apresentados nesta história. Então, a história bíblica ela é uma narração com princípios de fundamentação, tá? E Jesus vai revelar aqui nessa história, neste sinal, porque no Evangelho de João milagres são chamados de sinais, ele vai revelar aqui que ele é o Filho de Deus, mas ele vai revelar através desses sinais que o Filho de Deus um dia vai restabelecer todas as coisas. E eu quero ler com você e quero te convidar a meditar comigo. São João capítulo 11, verso 1 e 2, o homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Você percebe que há uma repetição, há uma ênfase de que o Senhor amava. Esta era, o texto anterior vai dizer, né? Aquele que estava... por isso as irmãs mandaram dizer a Jesus que aquele que o Senhor ama está doente. Veja que ele enfatiza isso, mostra o amor que ele tinha. A descrição que João faz é do amor que Jesus tinha. Ele vai continuar no verso 5 ao verso 7. Ora, Jesus amava a Marta. A ênfase disso, da preocupação, só que aí Jesus se demora 2 dias. Aparentemente a informação vem como uma informação, né? Só uma informação, mas ela vai ter um significado na sequência, quando Jesus vai encontrar o corpo já depositado lá, já num estado de decomposição, há 4 dias. E há uma razão por que isso acontece. Queria dizer para você que nem todas as coisas que acontecem na vida da gente têm explicações, que a gente tem explicações imediatas, mas nada está fora do controle de Deus. Eu tenho repetido algumas vezes isso aqui. E quando você olha para a injustiça, quando você olha para o mundo e a situação que ele está, parece que até quando, Senhor? A gente já estudou isso nessa temporada. Há um anseio, há um desejo diante da injustiça, diante do sofrimento, diante da morte. E parece que o Senhor esqueceu, parece que o Senhor abandonou. Mas essa história mostra claramente que o Senhor está no comando de tudo, ainda que ele não deseja. Aqui ele decide: não, eu não vou agora. Os discípulos disseram: mestre, ainda há poucos os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá. Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro, ele adormeceu, mas eu vou para despertá-lo.
Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, ele está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. A linguagem usada por Jesus aqui ela é importante para a nossa compreensão desse tema tão desafiador que é o estado do homem na morte. E a gente já fez inúmeros estudos aqui para dizer para você, para mostrar para você que biblicamente quem está morto está dormindo. E esta palavra ela é importante dentro de um cenário de acontecimentos quando a gente fala sobre o fim, quando a gente fala sobre pecado, quando a gente fala sobre a origem do mal nesse mundo. Porque não pode ser o fim, tem que ter uma lógica para a existência, entende? Então Jesus propositalmente está usando essa expressão, ele está dormindo. Mas ele vai ficar bem. Não, ele está morto. Essa é a conotação. Jesus quer dizer assim, ele está dormindo, mas um dia ele vai acordar. E Jesus já havia falado isso para eles. Quando a gente volta um pouquinho no capítulo 5, e eu quero voltar com você, ele diz lá no capítulo 5, a partir do verso 28, ele diz: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, a ressurreição do juízo. Ele apresenta aqui dois eventos que estão relacionados ao fim. Voltando a alguns versos, no verso 21 ele diz assim: Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Esse não entra em juízo, mas ele passou da morte para a vida. Ainda que ele durma, ele vai ter vida. Então Jesus, nessa história, está apresentando detalhes importantes de um evento futuro dentro deste tema chamado existência. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas nós vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado há 4 dias, diz o texto. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-los por causa do irmão. Quando Jesus chega, ele já estava sepultado há 4 dias. Isso aqui é importante. Até o 3º dia havia uma crença de que o indivíduo podia voltar a ter vida, como se o espírito, uma outra entidade, pudesse visitá-lo e ele voltaria, o espírito voltaria, ele teria vida. Por isso que Jesus quebrou esta crença, que não era crença bíblica, né? Não era crença do Senhor, dizendo: ele está dormindo, mas ele está realmente morto já há 4 dias. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria ficou sentada em casa, então Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Percebe? Esperança. Aquele que crê no Senhor Jesus, ele tem uma esperança além, muito além. Se eu estou falando para você que perdeu uma pessoa querida, eu quero te dizer que essa pessoa está dormindo e quero te dizer que há poder em Jesus Cristo para um dia dar vida para essa pessoa e, biblicamente, isso vai acontecer na ressurreição da vida. Se essa pessoa viveu, entregou a vida para o Senhor Jesus, o Senhor vai dar vida, vai dizer: levanta da sepultura. Quando ele voltar nas nuvens do céu, esse é um evento futuro. Mas aqui a gente percebe que Marta diz assim: tudo que o Senhor pode pedir, que o Senhor pedir a Deus, Ele vai fazer. Jesus disse a ela: o seu irmão é de ressurgir. E Marta responde: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, ainda que durma, vai viver. Mais uma vez dá a ênfase da crença que Marta apresenta, e Maria na sequência vai apresentar, a crença da ressurreição, um evento futuro, aquilo que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, e depois do período de 1000 anos, vai haver a ressurreição daqueles que rejeitaram o Senhor. É a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. É a ressurreição para a eternidade e a ressurreição para deixar de existir. É o contexto de restauração final do lapso que aconteceu lá no Jardim do Éden, e para dar uma lógica para a existência humana. Eu sempre menciono isso quando eu falo sobre esse tema. Eu tenho pessoas que eu quero viver eternamente com elas e passar 60, 70, 80 anos havendo vigor, muito vigor. Não é o tempo, porque nós somos feitos para vivermos a eternidade e reconhecermos, olharmos um para o outro. E eu sei que eu estou falando para você que tem gente assim que você quer encontrar. Essa é a ideia bíblica, queridos. Eu sei, diz Marta, que ele há de ressurgir no último dia. Então Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, porque ele vai fazer um milagre. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente, foi o que João disse no capítulo 5. Quem creu no Senhor Jesus, este já tem a vida eterna, ainda que durma, ainda que morra. Esta é a crença. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Só para lembrar, a gente já está indo para a parte final aqui do texto, é só para lembrar que o mesmo acontece com Maria. Eu quero só resgatar aqui, na sequência, deixa eu achar o verso de Maria aqui. Estou só achando aqui. Ele há de ressurgir, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, verso 27. Sim, Senhor, respondeu. Agora, verso 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa consolavam. Vendo-a levantar-se, correram depressa, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, lançou-se aos pés e disse a mesma coisa de Marta. Eu gosto de ler isso. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim como os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou, onde o sepultaste? Eles responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Jesus chora porque vê o resultado do pecado, da dor. Quero dizer para você, querido, que nenhuma dor que acontece na nossa vida, ela não é percebida pelo Senhor, tá? Todas as dores são percebidas. O Senhor sabe suas lágrimas. O Senhor conhece as razões por que você chora. E se você perdeu um querido, o Senhor sabe disso. E a mensagem que ele diz assim, quando Jesus Cristo voltar, os laços vão ser resgatados. Porque hoje ele está dormindo. Ele não sabe o que está acontecendo. A pessoa não sabe. Mas esses laços serão resgatados. E agora, Jesus vai realizar o milagre. E isso tem a ver com a nossa história. Teve a ver com a história de Lázaro, mas tem a ver com a nossa história futura. De alguma forma, nós nos identificamos aqui. Ou seremos o Lázaro que vai levantar, ou seremos Maria e Marta que vão encontrar. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi ao túmulo, que era a gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque ele está morto
há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando-se os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Eu só quero sublinhar essa primeira parte. Eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Um dia, quando Jesus Cristo voltar a essa terra, a glória de Deus mais uma vez será revelada, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo vai dizer isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 19, que eles vão ressuscitar. Paulo vai enfatizar isso na sua carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Nós seríamos os mais infelizes de todos os homens se não acreditássemos neste evento futuro de restauração. Por isso, olhar, queridos, para os eventos finais é olhar para a esperança do reencontro com os queridos que dormiram. Porque muitas vezes nós só enfatizamos em aspectos negativos dos eventos finais? Por que nós estamos muito mais preocupados e especulando esses acontecimentos, querendo nomear tudo o que está acontecendo? E nós esquecemos, às vezes, da mensagem que Jesus quis apresentar através dos evangelhos. Esta é uma mensagem de esperança. O fim não é um fim para aniquilar, mas é um fim para recomeçar a vida. Verso 43 diz: e depois de dizer isso, ele clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Queridos, esse milagre tem características únicas e eu quero considerar com você algumas dessas características e quero que você pense junto comigo. Acontece após 4 dias, uma morte irreversível na percepção humana. E parece que às vezes a morte é irreversível. A gente tenta explicar de muitas maneiras. A gente tem estudos para a gente enfrentar essa situação que é uma situação dolorida. Mas eu quero dizer para você que não existe nada que Deus não possa reverter. E Ele fará isso quando Ele voltar. Este é um milagre ou é um sinal que é público. Ele é intencionalmente tardio, mostrando que o Senhor tem controle de todas as coisas. Pode parecer tardia, às vezes, a ação de Deus na sua vida, mas não esqueça, o Senhor tem o controle de tudo, ainda que Ele gostaria que você não estivesse passando pelo que você está passando. O que Ele fará te dará forças para resistir a essa situação. E ali, lá na frente, não sei quando, não sei em que momento, Ele vai restaurar definitivamente a vida. Esta é a mensagem da palavra. Esta é a certeza. Jesus não evita a morte, Ele a confronta. O último inimigo a ser destruído será a morte. E eu quero citar esse texto de forma mais clara aqui para você. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o verso 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. E o Senhor está falando aqui, através de Paulo, da ressurreição. A ressurreição de Lázaro não é apenas um milagre, ele é um sinal que revela o destino final da história, o reencontro, o restabelecimento, querido. A ressurreição não é apenas um evento, a ressurreição é uma realidade que está ligada à pessoa de Cristo. Aquele que crê, ainda que morra, viverá. E aquele que crê tem a vida eterna. Por que isso é possível?
porque Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo deu a vida. Ele morreu e ressuscitou. E quando ele fez isso, ele está dizendo que qualquer um que se agarra a esta verdade, aquele que por fé se agarra nessa verdade, vai passar pelo mesmo processo. Ou pode passar, porque alguns estarão vivos quando Jesus Cristo voltar. A gente vai ter os 4 grupos que eu sempre cito, né, que são divididos, os mortos e os vivos. Vivos que acreditaram e vivos que rejeitaram. Mortos que acreditaram e mortos que rejeitaram. E aqueles que acreditaram se encontram, os mortos ressuscitam e se encontram com os vivos. E eles são levados para viver a eternidade. São transformados. Vão passar 1000 anos no céu. Vão entender o caráter divino. Vão ter o olhar que o Senhor teve para todos aqueles que talvez rejeitaram. Isso é um desafio. Esse é um desafio. Mas esta é uma verdade clara. A esperança escatológica futura, queridos, deixa de ser apenas futura, ela se torna presente em Jesus. Nossa esperança não está apenas no que Deus vai fazer, mas em quem Ele é, porque se eu creio, eu estou em paz. A ressurreição de Lázaro é uma revelação sobre o futuro e ela mostra que a morte não vencerá. O reino de Deus vai triunfar e a restauração prometida vai acontecer. E você? Acredita nisso? Você acredita que os mortos estão dormindo? Você acredita que Jesus Cristo vai voltar? E que o Senhor vai triunfar? Eu creio. Eu creio. Quando eu olho para a Bíblia e vejo tudo o que aconteceu ao longo da história, sabe? Tudo o que aconteceu, eu acredito, me apego a essa verdade. E eu quero te convidar a se render a isso. Para mim, isso faz muito sentido. Eu quero fazer uma oração, mas quero te fazer um convite agora. Talvez eu estou falando para você que está sem esperança, perdeu uma pessoa. Eu quero te convidar nesse próximo sábado. As igrejas adventistas vão estar abertas. Quero te convidar a ir lá. Chega, diga, eu ouvi a mensagem, eu quero entender mais esse assunto. Procure a igreja adventista mais perto da sua casa. Entra no nosso site, encontreumaigreja.com.br. Chega lá. Diga, eu quero entender mais isso. E você vai entender que crer em Jesus é ter a certeza de um reencontro. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Ela nos traz conforto, ela nos enche de esperança. E eu quero que essa mensagem alcance o coração daquele que está chorando, que está triste hoje pela perda de um querido, ou talvez lembrou, deu saudade, que ele tenha certeza de que um dia, quando Jesus voltar, haverá o reencontro. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua família. Quero te desejar um final de semana muito feliz, tá? E a gente se vê segunda-feira aqui no programa Escola Bíblica.